Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Eleições 2026. Esse que é um espaço democrático onde nós conversamos com pré-candidatos da região para trazer projetos e propostas para a nossa região nas eleições de 2026. No episódio de hoje nós vamos conversar com Santiago Ângelo, ele que é vereador da cidade do Guarujá e pré-candidato a deputado estadual. Santiago, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por nos receber aqui, Geilton. Parabenizar você também pelo podcast Eleições 2026, de trazer, de nós aqui exercer nosso papel, fazer nossa liberdade de expressão, ter nossa liberdade de expressão também, e falar um pouco da nossa trajetória, da onde lá atrás, onde nós iniciamos, e até hoje a gente estamos trabalhando aí em prol sempre da nossa população e trazendo nosso trabalho, nossas propostas que a gente vem fazendo para o nosso povo. Santiago, e para o povo de casa te conhecer, quem é o Santiago Ângelo? Santiago Ângelo é um menino que veio na classe social baixa, um menino sonhador, que teve uma infância muito desafiadora, com uma instrução familiar muito difícil também. Eu posso dizer que eu furei a bolha, onde ali era desacreditado, rejeitado, muitas vezes até pela questão da sociedade também não sabemos que do nível da classe que a gente viemos, E você sabe que nós temos praticamente hoje um preconceito muito grande quando você vem de comunidade, e a gente quando começa a iniciar um trabalho, começa a se despontar no cenário político, você sabe que a dificuldade é muito grande, mas a gente tem um Deus, que sempre, quando Ele escolhe, coloca a mão na gente, tem uma promessa na nossa vida, Ele faz se cumprir, e graças a Deus hoje eleito como vereador na cidade, agora para o segundo mandato, a gente tem elaborado bastante projetos, muito importantes para a nossa cidade, principalmente voltado ao terceiro setor, projeto voltado ao terceiro setor, que é muito importante. Nós sabemos que onde o município não consegue, o governo municipal não consegue atingir, o terceiro setor consegue fazer esse trabalho também. Hoje tem projetos voltados ao TEA, transtorno do espectro autista também, hoje que é uma causa tão nobre, as mães enfrentam preconceito, dificuldade para fazer a terapia, Este vereador aqui tem elaborado projetos muito importantes através de emendas impositivas, projeto voltado à questão da saúde também, como fisioterapia, home care também, muito importante também, onde atende pacientes acamados que sofreram um acidente vascular cerebral ou teve algum acidente e ali interrompeu a questão da coordenação motora, e através de projetos sociais também faz atendimento, não só isso, como também atendimento psicológico também, com psicólogo também, uma pessoa que tem uma vida ativa, trabalhando ali e se depara no leito de uma cama, precisando de uma ajuda no familiar para dar um banho, totalmente afeta a questão psicológica, e nós também apoiamos projetos também nesse sentido, também somos anfitrião na cidade de Guarujá, nesses dois segmentos, não só como psicológico, também como o da fisioterapia. E também projetos sociais também, voltada à questão, na questão social de atendimentos com pessoas que passam por situação de vulnerabilidade social também. Fizemos um trabalho muito importante também, e também na área do esporte também, onde atingimos ali mais de 400 crianças com projetos de futebol, esporte, boxe, capoeira, jiu-jitsu, Então, assim, a gente vê totalmente o resultado na vida dessas crianças também, que a gente sabe que o esporte ajuda a transformar, tira a pessoa da vida do crime, das drogas, do mundo ocioso também, e ajuda a se formar um cidadão do bem, E a gente tem feito esse trabalho por excelência na cidade do Guarujá, E também a gente sabemos que hoje também o vereador tem uma limitação muito grande por ser legislativo, Das pessoas muitas vezes não entender realmente qual que é a função do vereador de fato, As pessoas acham que o vereador tem um poder da execução. Hoje, graças a Deus, essas emendas impositivas que nós temos a prerrogativa tem ajudado muito a transformar, impactar a vida das pessoas também, Então a gente também tem projetos ali que eu apoio, que é de capacitação e qualificação para o mercado de trabalho. As pessoas já saem desses projetos para empreender, de confeitaria, maquiagem, cílios, sobrancelha, manicure, pedicure, elétrica, Então assim, a gente ajuda a formar o cidadão para ele, pegar sua vara e pescar, Então, assim, a gente fica muito feliz de poder proporcionar isso para as pessoas, principalmente eu, da onde que eu vi, que eu não tive tão fácil, uma infância muito dificultosa, de não tive tantas oportunidades. Costumo dizer que eu tive 95% para trilhar um caminho ruim, o caminho das drogas, do crime, e 5% para me tornar quem eu me tornei hoje, E hoje a gente sendo referência na cidade do Guarujá, em toda a Baixada Santista, E graças a Deus, sempre em prol da nossa população, sentindo na pele, porque eu falo que o político que não passa, ele não sente na pele, é totalmente diferente de falar, de trazer narrativas e de você não sentir na pele, Então hoje
causas que eu defendo, causas que eu luto, causas que eu atuo, foi que eu passei, né, que eu senti na pele, né, situações difíceis, situações de vulnerabilidade social, situações de querer algo e não poder ter, né, por questão de questões econômicas, financeiras da família, né, mas graças a Deus hoje estou aqui podendo, né, proporcionar isso para a nossa população, né, e graças a Deus a gente sabe que eu falo que aquele que não nasceu para servir, ele não serve para viver. Né? Nós estamos aqui nesta terra só para um propósito, né? Além de honrar a Deus, né? Seguir os mandamentos que Deus nos deixou, né? O propósito que nós temos que fazer o ID também e ajudar a nossa população a ajudar o próximo, né? Porque a política é uma ferramenta não só de a gente criar relacionamento, a política é uma ferramenta para ajudar e transformar a vida de milhares de pessoas que têm uma esperança quando olha para um político, que há esperança, né? E nós somos essa ferramenta, né? Nós somos essa esperança dessas pessoas que olham para nós, né? Falando, ali está ali um político que realmente luta, batalha, sente na pele, tem empatia, né? Porque é difícil hoje ter empatia, a empatia de se colocar no lugar das pessoas, de sentir a dor das pessoas, porque nós sabemos hoje que o mundo se acabou, né, o amor, né, mas nós sabemos que ainda tem pessoas hoje realmente, pessoas comprometidas, né, com a população. E está aqui uma pessoa que é comprometida com a população, né, que vem trabalhando, realmente sente a dor, lutas por causas muitos, né, sabemos que as pessoas hoje muitas vezes são menos assistidas, né, os menos favorecidos. Hoje também trago uma pauta que é muito importante, que é a questão da saúde. Né? A saúde é uma questão que a gente sabemos hoje que as maiores pautas que tem os segmentos é saúde e educação, né? E eu falo na questão da educação, né? Quando você não tem uma formação, quando você não tem uma qualificação, você perece por falta de conhecimento, é explorado no mercado de trabalho, mas quando você não tem saúde, você não sai de casa, você não faz nada. E tem uma questão que tem todos os dias me deixado entristecido, né? E muitas das vezes eu me torno a falar, eu me torno um incapaz, né? Mas chega uma hora da nossa vida que nós somos limitados em vários aspectos, né? Então, assim, e essa pauta que eu trago hoje, que eu estou defendendo e carregando há muito tempo, é a questão da oncologia, né? Esses pacientes oncológicos, né? Pessoas que passam por situação de que precisa chegar até o processo da quimioterapia, radioterapia ou da cirurgia, né? No primeiro momento ali a pessoa descobre através de uns exames de imagem como ressonância, ultrassom, tomografia, o início de uma neoplasia, né, que é o câncer, uma doença que assola o mundo, só sabe quem já passou na família ou quem sentiu na pele, e ali todo aquele processo, no primeiro momento, para fazer uma anatomopatológica, que é através de cirurgias ou através de uma biópsia, para realmente entender essa doença e como vai fazer esse tratamento, né, esse encaminhamento demora demora no mínimo 30 dias para fazer o primeiro passo para você fazer uma anatomopatológica, né, 30 dias que é um resultado, e depois mais 30 dias para o resultado de uma biópsia, já se tornou 2 meses. E depois mais 30 dias para você passar no oncologista, já se tornou 3 meses. E depois mais 30 dias para realmente fazer o procedimento, que seja químio, rádio ou cirurgia, se tornou 4 meses. E nós somos refém hoje, né, infelizmente, de um sistema Ciresp, que é um sistema do CROSS. É tudo que muitas vezes as pessoas não sabem. Hoje esses critérios, muitas população não sabe, não tem um conhecimento. Hoje os critérios, como que funciona, né? Até a pessoa hoje ser encaminhada, né, para fazer todos esses procedimentos. Nós temos um sistema municipal que tem aqui. Bertioga também sofre por isso, também. Bertioga também sofre hoje as mesmas necessidades que a cidade do Guarujá enfrenta, em Cubatão enfrenta, e outras cidades litorâneas também enfrentam questões hoje do sistema CROSS, que é um sistema do Ciresp, que é do Estado, porque procedimentos de média e alta complexidade não é responsabilidade do município, em si nós temos um suporte do governo do estado que tem que ofertar esses procedimentos para nossas cidades litorâneas, como cidade também da grande São Paulo também, e nós sabemos a dificuldade que é. Eu não vejo praticamente nenhum político hoje querendo cobrar, né, chutando a canela do governador. Não sou oposição ao governador, pelo contrário, mas hoje nós sofremos com isso e clamamos por isso, porque só nós sabemos e sentimos na pele qual que é um paciente, porque
eu passei isso na minha família, né? A gente passa isso constantemente com amigos também, a gente sabe que é uma doença muito agressiva de verdade, o câncer, e se a gente não tiver hoje uma agilidade para o paciente ter de antemão, mais rápido possível, iniciar o tratamento, a gente sabe que é uma doença, quando sai de um órgão e vai para um outro órgão, se torna um quadro metástico, e deixando bem claro aqui que a gente não tem o que esconder, que já não é uma qualidade de vida, é uma qualidade de morte, alguém saber que vai chegar os dias próximos dela na Terra, que está para morrer, por muitas das vezes não ter uma estrutura pelo Sistema Único de Saúde, de fazer todo esse tratamento. Eu também agradeço, sou feliz de a gente ter hoje no Brasil o Sistema Único de Saúde, né? Foi constituído na Constituição de 1988, implantado em 1990, da Lei 8080, né? Brasil, Reino Unido, Canadá, mas nós sabemos da deficiência que tem o Sistema Único de Saúde por todo o Brasil. Então, por isso, e sabemos, né, que eu venho lutando por essas pautas, né? Umas pautas que a gente mexe com a gente emocionalmente também, né? Que isso eu trago para a minha vida particular, essa questão da saúde, quando a gente fala, né, que a gente tem vários segmentos e vários temas importantes também para a gente discutir e falar, mas eu vejo que a saúde é um tema primordial, de verdade, tá? Porque a pessoa sofre ali todos os dias. Você vê hoje um paciente com câncer, sofrendo de dor, vivendo à base de morfina. Cara, é assustador isso, a base de morfina, né? E agora eu estou passando uma situação dessa na minha família, né? Minha mãe foi diagnosticada com nódulo na cabeça também. E só nós sabemos o que está sendo para a gente, né? Também. E imagine se nós não tivéssemos uma estrutura. Como que ia ser a minha mãe hoje pelo Sistema Único de Saúde? Né? Como que ia se desenvolver isso pelo Sistema Único de Saúde? E hoje, além de passar com amigos, família, hoje eu estou sentindo na pele com a minha mãe também, né? Então, não é fácil isso. Isso é uma bandeira que já levantava, já defendia antes, hoje ainda mais sentindo mais na pele, e sei que tudo é um propósito nas nossas vidas, né? Tudo que acontece não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, e eu também fiz um propósito com Ele, porque a gente pode chegar aqui e enganar o povo que está vendo a gente aqui, ó. A gente pode enganar aqui, ó. O político pode chegar aqui com narrativa bonita, com palavras bonitas, tá? A gente pode enganar. O único que a gente não engana é Deus. E Deus sabe da atitude nossa, sabe do desejo do nosso coração. Que a palavra de Deus diz que nosso coração chega a Ele antes de qualquer oferta que nós iremos fazer. E Ele sabe. E Deus sabe hoje o meu maior propósito, o que é. Ele sabe que o meu maior propósito, a gente fazer um propósito com a população, trazer proposta para a população, já tem um propósito com Deus. Em todos esses aspectos. Porque aqui eu sou uma pessoa que eu tenho passado e sentido na pele. Várias questões que eu tenho trazido aqui, não só aqui, em outros lugares também que a gente tem concedido entrevista. E a gente tem todos os dias nas ruas, né, conversado com as pessoas também, e vendo a cada dia a gente pegando a necessidade, porque a gente começa a conhecer as necessidades das pessoas quando a gente sai na rua, um político ativo, atuante que sai na rua, né? E ver as necessidades das pessoas, e a gente começa a se colocar no lugar também, mas isso aqui que eu estou falando aqui para você é o que eu senti na pele, e é o que eu sinto até hoje. E agora ainda mais, agora com a questão da minha mãe. Mas eu também sou uma pessoa que tenho muita fé, né? Tenho muita fé em Deus também. Todos os dias a gente ora a Deus e coloca não só o nosso país, né? O nosso país na mão do Senhor, né? E as pessoas também, né? Porque a gente acreditamos, né? Que o nosso Senhor Jesus é um Deus que faz, né? Transforma, nada acontece sem a permissão de Deus, e a gente tem que estar focado nisso também, porque se a gente for entregar nossa confiança na mão do homem ou quem seja, a gente vai se frustrar. Mas como a nossa confiança estiver em Deus, a gente pode ter certeza que a vontade de Deus é suave, perfeita e agradável, e as coisas na presença de Deus é totalmente diferente, né? Além de a gente estar na vida pública, se a gente também não tiver uma fé, que além que muitas coisas também a gente pensa que é tudo questões material e física, e sabemos que muitas coisas espirituais também, que a gente temos que realmente, todos os políticos hoje, diferente de questão de religião, não estou aqui falando de questão de religião, pelo contrário, né? Mas eu tenho uma fé muito em Deus, né? E sei que a mão de Deus é poderosa, né? E para as pessoas que muitas vezes estão desacreditadas, próprias pessoas hoje que estão no leito de um hospital,
né? Muitas vezes achando que não tem chance, que não vai sair, principalmente numa doença dessa que é tão agressiva. A gente sabe que Deus cura também, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? E eu falo para você, Deus tem me dado força todos os dias para mim trabalhar em prol da nossa população com mais garra ainda, se tornar mais aguerrido, né? Me dedicar mais a todos os dias também. Então, Geilton, isso é uma das pautas que eu vou, como deputado estadual, vou lutar sim para que a nossa população seja ofertada por excelência, com agilidade, né? E que tenha realmente uma estrutura que elas mereçam, né? Então, assim, não só isso, né? Aí também a gente parte para um outro campo também, que a gente fala da questão social. Nós vemos a cidade do Guarujá hoje, né, com 27 praias lindas, mas também a gente tem uma situação da questão social na cidade do Guarujá muito difícil também, né? Mais de 67 comunidades, pessoas que passam por problemas sociais na cidade do Guarujá. Nós estamos vendo hoje também o trabalho do nosso prefeito, Farid Said Madi. Parabenizo o prefeito Farid, né, por todos os avanços que está acontecendo na cidade, meia dificuldade que a gente entende, né? As pessoas muitas das vezes não entendem como funciona hoje uma máquina pública. Eu agradeço por aceitar o nosso convite, né? Muito obrigado. Você falou bastante sobre saúde, mobilidade urbana, educação, enfim. Para quem está em casa, onde pode encontrar o Santiago Ângelo? Estou no gabinete da Câmara também, ali no Guarujá, né, na Câmara Municipal do Guarujá, no Gabinete 4. A gente também tem um escritório ali no bairro Jardim Progresso também, na Rua Padre Levino. Também a gente tem um escritório que atende a população ali também. E agora, com o nosso escritório político, ali na Rua Tambaú, de frente à Praça 14 Bis, né? Também o Santiago vai estar atendendo ali. Mas para achar o Santiago não é difícil, não. O Santiago está mais na rua todos os dias do que dentro do escritório ou dentro de gabinete. Porque eu falo, eu para gabinete eu não gosto. Não gosto dessa... Meu é rua, é pegar a necessidade, é ouvir a população, é estar de frente com o povo, né? Estar todos os dias na rua com a nossa população, corpo a corpo, entendendo a necessidade, ouvindo a população, que a população ela quer ser ouvida, as pessoas querem ser ouvidas, elas querem ter uma atenção. E é isso, Santiago, né? Realmente a gente sabe que a gente tem um gabinete, né? Tem esse lugar ali no Jardim Progresso também, que eu passei na Rua Padre Levino 475 também, que a gente tem atendimento ali. Agora vou estar atendendo também ali na Rua Tambaú. Mas o Santiago não é difícil de achar, a gente está na rua todos os dias. Eu falo que eu sou muito acessível com a nossa população e o político tem que ser muito acessível. Tem hora que as pessoas falam, pô, tem pessoas que não dão valor porque você é muito acessível. Não é isso, a gente tem que estar... Ou a gente vai estar no pronto atendimento, ou a gente vai estar em algum setor, né, da prefeitura também, né, para estar ali conversando com as pessoas, procurando resolver o problema. Mas chega um momento, jeito que a gente se torna muito limitado, né? A limitação é muito grande, a gente já está percorrendo um outro nível, só que a gente está nesse nível já percorrendo um outro nível, e por isso que eu me coloquei à disposição como pré-candidato a deputado estadual, e com fé em Deus, dia 4 de outubro, nós vamos sair vitoriosos com o Boeto e representar não só o Guarujá, como a Baixada Santista. Perfeito, Santiago. Muito obrigado pela sua participação. E para você aí de casa, eu espero você no próximo episódio. Lembrando que esse episódio foi gravado aqui nos estúdios da Rádio Pro FM. Um abraço e até a próxima.